é o livro mais vendido da história. Nenhum volume jamais escrito foi mais amado e citado, e suas palavras, às vezes simples e às vezes misteriosas, devem sempre ser estudadas com cuidado. É a Bíblia, a palavra de Deus. Bem-vindo ao Respostas da Bíblia ao vivo, dando respostas práticas para todas as suas perguntas sobre a Bíblia. Esta transmissão é um episódio gravado. Para receber os recursos da Bíblia, ligue para 800-835-6747. 800-835-6747. Aqui está seu anfitrião da Amazing Facts International, Pastor 747. Agora aqui está seu anfitrião da Amazing Facts International, Pastor Doug Batchelor. Olá, amigos ouvintes. Vocês gostariam de ouvir um fato incrível? Os falcões peregrinos estão entre os raptores mais incríveis que podem ser encontrados em todo o mundo. Cientistas estimam que a visão do falcão é 8 vezes melhor do que a de um humano, o que permite que as aves avistem pequenas presas a quase 2 milhas de distância e, em seguida, mergulhem com precisão para capturá-las. Eles são aves monogâmicas que se acasalam para a vida toda, que dura cerca de 20 anos, e migram mais de 15 mil milhas por ano para seus locais de nidificação. O falcão peregrino não é apenas a ave mais rápida, mas é o animal mais rápido do mundo. Ao mergulhar em busca de presas, eles podem atingir velocidades de até 240 milhas por hora. Agora, apenas para dar uma perspectiva, a velocidade máxima que um jogador de beisebol profissional pode arremessar é menos da metade disso, 106 milhas por hora. Nesses momentos em que um falcão peregrino está mergulhando, o ar que entra pelo seu nariz normalmente causaria a explosão de seus pulmões, mas os tubérculos ósseos em suas narinas regulam com segurança o fluxo de ar. Foi utilizando esse conhecimento que os engenheiros de turbinas a jato resolveram os problemas de entrada de ar em motores a jato e criaram um sistema semelhante. A Bíblia pergunta, no livro de Jó, capítulo 39, versículo 26, o falcão voa pela sua sabedoria e estende suas asas em direção ao sul. Você sabe, é incrível, Pastor Ross. Quantas dessas criaturas que Deus criou têm uma engenharia tão única? A ideia de que tudo isso poderia acontecer por acaso é realmente absurda. Isso mesmo, Pastor Doug Batchelor. Você sabe, a coisa incrível é que há tantas coisas que usamos hoje em nossa sociedade moderna. Por exemplo, você mencionou os motores a jato, como eles aprendem com os pássaros. E há tantas coisas da natureza, as coisas que Deus criou, das quais podemos aprender e que temos utilizado. Estou pensando, por exemplo, na libélula e no helicóptero. Há tantas semelhanças e coisas que foram aprendidas com a natureza hoje. E quando você observa as maravilhas da criação, isso testemunha a existência de um Criador poderoso e de um Deus que se importa, um Deus que se preocupa até mesmo com as menores criaturas que ele faz. Sim, há um versículo maravilhoso no livro de Jó, capítulo 12, versículo 7. Mas agora, pergunte aos animais, e eles lhe ensinarão, e às aves do céu, e elas lhe contarão, ou fale a terra, e ela te ensinará, e os peixes do mar te explicarão. Quem entre, todos esses não sabe que a mão do Senhor fez isso. É tão claro pelas coisas que Deus fez que há um designer. E talvez nossos ouvintes que estão aí fora queiram saber mais sobre esse Deus poderoso e sua infinita sabedoria que projetou essas incríveis relações simbióticas entre todas as suas criaturas. E apenas a engenharia desses animais que podem correr e voar tão rápido. Sim, temos um livro, e o livro se chama Maravilhas Incríveis da Criação. E isso é gratuito, amigos. Ficaremos felizes em enviar isso para qualquer pessoa na América do Norte, nos Israel, no Canadá. Tudo o que você precisa fazer é ligar. O número é 800-835-6747. E quanto ao livro, ele se chama Maravilhas Incríveis da Criação. Você também pode enviar uma mensagem de texto apenas digitando 250, dizendo Respostas da Bíblia ao vivo, e então pedir a oferta gratuita, Maravilhas Incríveis da Criação. Você poderá obtê-lo dessa forma também. Também queremos cumprimentar aqueles que estão ouvindo. Temos linhas telefônicas abertas, ligue para 800 God 6, isso é 800-463-7297. Isso vai te trazer diretamente aqui para o estúdio. E você pode fazer sua pergunta sobre a Bíblia online. Sabe, Pastor Doug, antes de irmos para as ligações, queremos apenas cumprimentar nossos amigos que estão ouvindo. Como dizem lá embaixo, estivemos recentemente na Austrália e na Nova Zelândia
e várias pessoas se aproximaram e disseram: bem, nós ouvimos respostas da Bíblia ao vivo. Agora, é claro, não é 19 horas no horário deles, mas, claro, eu acho que é no meio do dia. Bem, a Nova Zelândia estaria cerca de 3 horas mais cedo e a Costa Leste estaria cerca de 6 horas mais cedo. Isso mesmo. Sabemos que as pessoas estão ouvindo, então queremos cumprimentar todos vocês. Tivemos uma série maravilhosa de reuniões em Melbourne, Brisbane e também em Auckland. Então, se você tiver uma pergunta sobre a Bíblia, pode ligar também e tentaremos colocar sua pergunta no programa. Nosso primeiro ouvinte desta noite é Gary, que está ouvindo de Illinois. Gary, bem-vindo ao programa. Obrigado. Minha pergunta é: na igreja não há ênfase no ambientalismo, mesmo que na Bíblia, Gênesis 1:28 diga 28, diz que Deus dá domínio do planeta a Adão e Eva. Eu entendo isso como uma responsabilidade para sermos bons administradores do planeta. E então, em Apocalipse 11:18, Deus diz: eu destruirei aqueles que destroem a terra. E assim, quero dizer, os eventos de mudança climática são avassaladores, sabe? Precisamos dar aos nossos filhos e netos uma chance de serem salvos. Essa é uma ótima pergunta, Gary. Sabe, é interessante que você pergunte isso porque justamente hoje eu estava ouvindo uma mensagem bíblica sobre esse assunto. É interessante como o Senhor organiza essas coisas. E eu acho que o cristão precisa ter uma abordagem equilibrada, de acordo com Jesus, quando se fala sobre o valor das criaturas. Os humanos são infinitamente mais valiosos do que as ovelhas. Você sabe, Jesus disse, você não vale mais do que muitas ovelhas ou você não vale mais do que muitos pardais, mas os animais têm valor. Quando Deus criou o mundo, Ele criou este belo ambiente para o ato culminante de sua criação, que são essas criaturas feitas à sua imagem, os humanos. E não é um pecado para as pessoas usarem os recursos que Deus criou, mas claramente Deus disse que o homem deveria cultivar e cuidar do jardim. E isso realmente tem a ideia de cultivar. Isso significa que você aumenta a organização e o design de algo que normalmente estava apenas descontrolado. E assim, o homem precisa ser um bom administrador do meio ambiente, mas não é um pecado usar os recursos do meio ambiente. E um cristão deve ter uma boa visão equilibrada sobre isso. E eu concordo, Gary. Acho que às vezes temos dois extremos na igreja. Um extremo é dizer que a terra é para nós usarmos e não há responsabilidade. Então, o outro extremo é dizer que devemos tratar as baleias valessem tanto quanto os humanos e as árvores valessem tanto quanto as pessoas. O que eles não são. Portanto, precisamos entender o valor. E Deus deu domínio do mundo a Adão e Eva, nossos primeiros pais, mas devemos ser bons mordomos desse ambiente. Você sabe, Pastor Doug, é interessante. Quando você vê um grupo de cristãos, já viajamos antes, fomos a diferentes países onde há muito lixo ao redor e as coisas não estão sendo bem cuidadas e mantidas. Mas quando você encontra um grupo de cristãos em suas casas, em seus lares, as coisas costumam ser mais organizadas e limpas do que na sociedade em geral. Então, sendo cristão, há um grau de administração, você quer cuidar das coisas, de seus pertences pessoais, de sua casa, mas também do meio ambiente que Deus lhe deu, portanto, há um bom princípio nisso. É um testemunho. O próximo ouvinte é Junette, ouvindo de Nevada. Junette, bem-vindo ao programa. Junette, em Nevada, você está no ar. Sim, eu tenho uma pergunta. Existem 2 Adãos na Bíblia, e o primeiro Adão tem uma ideia muito clara de ter a Eva número 1 e quanto a Eva número 2. Com a Eva número 2 de Adão número 2 é a noiva, é a igreja. Isso realmente não me esclarece sobre o que a Bíblia disse. Sim, boa pergunta. E se você ler em Romanos capítulo 5, Paulo faz um discurso onde fala sobre como todos nós lutamos com o pecado, por causa do erro do primeiro, Adão. Adão era um filho de Deus, feito à imagem de Deus, e por causa de Jesus, que é um tipo. Eu acho que o primeiro Adão é um tipo de Cristo. Ele é o segundo Adão por causa de sua vitória. Podemos ter vitória, nós somos renascidos. E, então você está dizendo bem, qual seria o tipo para Eva? Bem, é interessante que quando Adão foi dormir, no 6º dia, Deus abriu seu lado e saiu uma esposa. Você pode dizer que ele pegou uma costela e fez uma esposa para Adão. Jesus, no 6º dia da semana, morreu na cruz. Ele foi dormir. E Deus abriu seu lado.
A lança romana abriu seu lado e no sangue e na água a igreja nasceu, a noiva de Cristo. Muitas vezes, com o nascimento humano, há sangue e água. E assim é um símbolo de um novo nascimento para a igreja. Portanto, a igreja é a noiva de Cristo. A Bíblia nos diz que os maridos amem suas esposas, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então, Judith, eu acho que essa seria provavelmente a melhor analogia equivalente. Se Jesus é um símbolo do segundo Adão, então a igreja seria um símbolo de Eva. Você sabe, temos um guia de estudo chamado A Noiva de Cristo. Ele fala sobre a igreja e o grande preço que Cristo pagou por seu povo. Ficaremos felizes em enviar para qualquer pessoa que ligar e pedir. O número é 800-835-6747. Você também pode discar NI 250 no seu celular e diga respostas da Bíblia ao vivo. Peça presente gratuito. Ele se chama A Noiva de Cristo e teremos o prazer de enviá-lo. Para aqueles que estão ouvindo, fora da América do Norte, não podemos enviar o presente gratuito pelo correio, mas você pode acessar o site Amazing Facts, apenas amazingfacts.org, e poderá lê-lo lá também. A próxima chamada que temos é de Brittany, ouvindo da Califórnia. Brittany, você está no ar. Oi, Brittany. Você pode estar com o microfone mudo? Não conseguimos te ouvir. Bretanha, uma vez. Você aí. Podemos voltar para a Bretanha. Temos Antônio, em Nova York. Antônio, bem-vindo ao Bíblia Respostas ao Vivo. Sim, boa noite, pastor. Boa noite. Minha pergunta é baseada no livro de Ruth, capítulo 3. E esta é a história de onde Ruth veio e deixou os pés de Boaz. E no versículo 9, diz que ele pergunta, quem és tu? E ela responde, eu sou Ruth, tua serva. Lê, portanto, a tua capa sobre a tua serva, pois tu és um parente próximo. Então minha esposa e eu estávamos nos perguntando, isso seria considerado uma forma antiga de Ruth propondo a Boaz, sim? Sim, bem, basicamente, ela está dizendo, eu estou disponível e a maneira como você poderia redimir a propriedade do seu parente Elimeleque é casando-se comigo. E ele era solteiro, pelo que vemos no texto naquela época. E há alguns costumes que eu acho que precisamos entender, que não são totalmente claros. Sabe, as tradições e costumes sobre casamento mudam um pouco de cultura para cultura, e até mesmo ao longo do tempo. E assim, ao espalhar seu manto sobre ela, eu acho outra alusão a isso quando Deus diz que se casou. Com Israel, ele disse, eu espalhei meu manto sobre você. E, basicamente, é como uma proposta. E assim, ela estava dizendo, você sabe, se você me aceitasse como sua esposa, poderia me redimir. Agora, isso pode parecer ousado para nós. Leia um versículo em Isaías capítulo 4, versículo 1, que muitas vezes, devido às guerras, havia várias mulheres para cada homem, dizendo, comeremos nosso pão, vestiremos nossas roupas, apenas nos deixe ser chamados pelo seu nome para tirar nossa vergonha. Era frequentemente verdade, por causa das guerras da época, que às vezes havia várias mulheres para cada mandev. É por isso que Deus muitas vezes fechou os olhos para um homem ter mais de uma esposa, porque algumas dessas mulheres não tinham proteção ou provisão, a menos que tivessem um marido. Não era tão incomum. Aquelas mulheres agarraram um homem e disseram, case-se conosco. Apenas case-se conosco. Precisamos de um nome. E assim, Ruth estava dizendo, você sabe, meu marido morreu, o marido de sua cunhada morreu, uma mulher como o sogro dela havia morrido, e a única maneira de elas recuperarem sua propriedade era através do casamento. E Boaz era o parente próximo que tinha esse direito. Então, esse era o ritual para fazer isso. E ele disse, espere até amanhã, alguém está primeiro na fila. Se ela renunciar a esse direito, então eu casarei com você. Tudo bem. O próximo ouvinte que temos é Bill, ouvindo do Canadá. Bill, você está no ar. Sim, boa noite, pastores. Obrigado por atenderem minha ligação. Minha pergunta esta noite é a seguinte: como um discípulo de Jesus que guarda o sábado e os mandamentos, estou realmente curioso e tenho um grande número de outros irmãos meus que também estão curiosos sobre isso. E a pergunta é, por que tantas igrejas hoje não estão pregando a mensagem do terceiro anjo?
Sim, bem, eu pensaria que o diabo estaria ameaçado por pessoas pregando a verdade, e essa seria a primeira razão. E quando nossos ouvintes estão se perguntando o que você quer dizer com a mensagem do terceiro anjo, pouco antes da vinda de Jesus, você lê em Apocalipse 14 esta visão de Cristo vindo nas nuvens, como o Filho do Homem vindo com as nuvens do céu. Existem 3 mensagens proeminentes que vão ao mundo preparando-o para o retorno de Cristo. E Bill está perguntando, por que as igrejas estão negligenciando a pregação dessas mensagens? Na verdade, a Amazing Facts acabou de completar uma revista. Ela está realmente avançando bastante rápido. Uma revista falando sobre as mensagens dos 3 anjos. E eu acho que podemos distribuí-las se alguém ligar e pedir uma... Nós também temos um guia de estudo que fala sobre isso. Se você gostaria de aprender mais sobre a última mensagem de advertência de Deus, é um assunto importante. Você pode ligar e perguntar. Mensagens Angelicais, Guia de Estudo. E o número? É 800-835-6747. E novamente basta pedir por Mensagens Angelicais do Espaço. Como o pastor Doug mencionou, também temos uma revista, então você pode perguntar sobre isso também. E se você tiver seu celular, basta discar a tecla de número 250 e dizer Respostas da Bíblia ao vivo, eu gostaria do folheto dos 3 anjos. Ou Mensagens dos Anjos do Espaço. Esse é o nome. Obrigado pela sua ligação. Vamos tentar a Bretanha novamente na Califórnia e ver se ela está perto do telefone. Bretanha, bem-vinda ao programa. Oi, Tudo bem? Ei, conseguimos te alcançar. E sua pergunta esta noite? minha pergunta é: se a necromancia é considerada um dos pecados imperdoáveis, como uma pessoa deve lidar com isso? Sim, tudo bem. Para nossos amigos ouvindo, necromancia é outro termo para ser um médium tentando consultar os mortos. E isso é estritamente proibido na palavra de Deus, em vários trechos. Eu acho que o Apocalipse menciona isso. Paulo menciona isso. Moisés menciona isso. E o rei Saul, no livro de Samuel, tentou consultar os mortos e cometeu suicídio no dia seguinte. Não é chamado de pecado imperdoável, porque eu acho que até o rei Manassés se envolveu em todo tipo de feitiçaria e comportamento oculto, e ele foi perdoado e convertido. E a Bíblia não diz que existem diferentes tipos de pecados imperdoáveis. Eu acho que ela especifica que há um pecado imperdoável. Jesus disse que toda sorte de pecado e blasfêmia será perdoada aos filhos dos homens, mas há um pecado que não será perdoado, e esse é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Agora, se uma pessoa quer saber o que é isso, temos um livro que enviará uma cópia gratuita. Qual é o pecado imperdoável? E isso explica que muitas pessoas nos ligam, Pastor Ross. Eu digo, estou preocupado, cometi o mesmo erro tantas vezes. Será que entristeci o Espírito Santo? Cometi o pecado imperdoável? E claro, nós não somos Deus, não podemos olhar para a vida ou o coração de ninguém, mas, na maioria das vezes, as pessoas preocupadas em cometer o pecado imperdoável não estão. Não têm, porque estão convictas e desejam perdão. Amém. Você conhece o versículo, Pastor Doug, Mateus 12:31. Ele fala sobre todo pecado sendo perdoado, exceto o pecado imperdoável. Se você gostaria de saber mais sobre isso, o número novamente é 800-835-6747. Você pode pedir o livro, se chama Qual é o Pecado Imperdoável? Ficaremos felizes em enviá-lo. Novamente, disque a tecla 250 no seu celular e diga Respostas da Bíblia. Ao vivo, peça pelo pecado imperdoável. Nós também temos aquele livro que fala sobre se Deus inspira videntes e astrólogos. Isso mesmo, um dos nossos guias de estudo. Eu quero saber o que é necromancia e essas coisas. Isso mesmo, isso também é uma boa pergunta. Você pode perguntar isso também. Deus inspira. Astrólogos e psíquicos. Esse é o nome daquele guia de estudo. Bem, temos alguém ouvindo da Austrália. Temos a Joan. Joan, bem-vinda ao programa. Olá, como está? Bom dia. Como está? Sim, bom, obrigado. Eu tenho uma pergunta. Quando Deus disse à serpente, Satanás, sobre o teu ventre andarás, ele estava falando com a serpente, ou ele retirou a forma de transporte de Satanás na terra? Essa é uma pergunta interessante. Bem, eu acho que, em primeiro lugar, estava falando sobre a serpente, porque sabemos que as serpentes normalmente rastejam. Existem algumas serpentes que nadam, e há algumas que realmente conseguem planar brevemente pelo ar, o que é fascinante. Mas acredita-se que antes de a serpente ser amaldiçoada, ela poderia voar
Agora, sabemos pelo registro fóssil que havia certos répteis alados. Portanto, não deve nos surpreender que a serpente também pudesse voar em algum momento. E isso teria sido muito hipnotizante ao fazer isso. Mas é uma proposição interessante que, em alguns aspectos, Satanás estava restrito a esta terra. Ele estava, pode-se dizer, limitado até certo ponto após o pecado. E a ideia de que você irá rastejar sobre a sua barriga, você não pode ficar mais baixo do que a sua barriga e o que o diabo estava fazendo. A rebelião contra Deus e trazer a morte a este planeta era tão baixo quanto se pode chegar. E claro, não estamos falando, literalmente aqui, a Bíblia nos diz que o diabo pode aparecer como um anjo de luz. E não se transformou serpente. Exatamente. Ele não está se arrastando, mas eu acho que há uma aplicação simbólica que podemos ver claramente. Boa pergunta. Temos David ouvindo, da Califórnia. David, você está no Bíblia, respostas ao vivo. Olá, pastores. De 6 a 18 de novembro, o Papa e líderes da Igreja Mundial se reuniram para se unir na reescrita dos 10 Mandamentos de Deus. No dia 13 de novembro, eu estava me perguntando, foi essa a abominação da desolação mencionada por Jesus ou Daniel em Mateus 24:15? Sim, você sabe, eu vi aquele relatório e fiquei muito intrigado com isso. E eu investiguei e descobri que não era realmente o Papa que estava tentando reescrever os mandamentos. E eu acho que você está falando sobre quando eles queriam reescrever os mandamentos, sob um ponto de vista ambiental, havia um grupo de alguns líderes religiosos. E um deles era do Vaticano. E eles estavam elaborando uma proposta de 10 mandamentos sobre a preservação do meio ambiente. E assim, eles redigiram isso. Não foi adotado pela Igreja Católica, nem por nenhum grupo que eu conheça. Foi uma espécie de proposta. E os jornais se divertiram, girando a história. Mas eu olhei para isso e pensei, e eles estavam refazendo os 10 mandamentos, mas estavam apenas dizendo que queriam ter 10 mandamentos sobre o meio ambiente. E em um pequeno grupo, nada oficial foi votado. Mas é fascinante. Eu não ficaria surpreso. Na verdade, os poderes da besta já tentaram mudar o tempo e a lei de Deus. Ele já fez isso. Obrigado pela sua ligação. Temos o João ouvindo do Kansas. João, bem-vindo ao programa. Boa noite, pastores. Acho mais fácil entender as histórias da Bíblia quando a leio cronologicamente e desde a época de Abraão até o tempo de Esther, há algum tipo de atividade acontecendo. Durante cada um desses séculos, mas então, a partir do século V de Cristo, há uma grande lacuna de tempo, até chegarmos ao nascimento de João Batista e do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Você pode me dizer por que há um vazio tão grande ali? Não havia nada inspirado acontecendo? Sim, boa pergunta. Bem, havia várias coisas acontecendo historicamente. Este é um período de domínio grego e de uma terrível opressão grega. Existem alguns livros históricos, não acredito que façam parte da Bíblia, mas algumas Bíblias os incluem, sobre os Macabeus, e você pode ler sobre Jonathan Macabeu e seus filhos que lutaram contra Antíoco Epifânio e os gregos, e assim coisas estavam acontecendo. Mas é interessante que não houve profeta que falasse com inspiração entre o tempo de Malaquias e, você sabe, o Evangelho de Marcos. Marcos foi provavelmente escrito antes de Mateus. Assim, entre esse período de tempo, parecia que a inspiração estava silenciosa, mas isso não deveria te chocar, porque houve outros períodos em que se passaram centenas de anos sem profeta. Embora você saiba, alguma história seja apresentada, há quase uma história contínua que vai de Gênesis. Você sabe, passando por Abraão até Malaquias. Então, eles são levados para a Babilônia, eles conseguem voltar e, durante o período da supremacia grega, houve uma espécie de período morno. Sim, é interessante, pastor, que você tenha períodos na história bíblica, no Antigo Testamento, onde há uma agitação de atividade profética, pode-se dizer. Milagres. Não há apenas um profeta, existem múltiplos profetas. E claro, vemos isso na história dos 70 anos de cativeiro babilônico. Você tem Jeremias, quando eles voltam, Esdras, Neemias, Daniel, ele escreveu algumas profecias importantes, Ezequiel.
Mas então, como você disse, à medida que a nação começou a implementar suas tradições e colocar suas tradições acima dos mandamentos de Deus, parece haver quase uma falta desse dom profético. E claro, também vemos que mesmo na era cristã, quando a igreja deixou de lado os mandamentos de Deus, havia um vazio do Espírito nos santos proféticos. Então, alguns paralelos aí. Você sabe, e mais uma coisa que vou mencionar sobre isso, João, é que você olha para a história de Gideão. Isso sempre me surpreende. Gideão perguntou aos anjos o que aconteceu com todos os milagres que ouvimos, pois houve um período que parecia um silêncio para Gideão por algumas gerações. Ele pensou: onde está o Senhor em tudo isso? E claro, Deus estava se preparando para fazer grandes coisas novamente. Então houve períodos de silêncio mesmo antes de Malaquias. Boa pergunta. Tudo bem, o ouvinte é Sean de Illinois. Sean, bem-vindo ao Bíblia Respostas ao Vivo. Boa noite, Pastor Doug e Pastor Ross. Obrigado por atender minha ligação. Sim, estou ligando com uma pergunta sobre o sábado do 7º dia. Eu estava conversando com um amigo e perguntei a ele por que não guardava o sábado do 7º dia. E eles disseram que, para guardar o sábado plenamente, era necessário observar todos os dias de festa. E minha pergunta é: isso está correto? Não, isso não está correto. Você não pode fazer um paralelo entre o sábado dos 10 mandamentos e a festa judaica. Então, deixe-me te dizer rapidamente o porquê. Eles são diferentes, eles são dados de maneira diferente. O sábado dos 10 mandamentos aparece antes mesmo de haver pecado. Você encontra isso em Gênesis capítulo 2. No 7º dia, Deus descansa. E Jesus disse que o sábado foi feito para o homem, não para os judeus, mas para a humanidade. A palavra que ele usa é antropos. É daí que vem a antropologia. O sábado foi feito para a humanidade antes mesmo de haver um judeu. Faz parte dos 10 mandamentos escritos em pedra. Os sábados cerimoniais, leis e festas estão escritos em papel. Eles não aparecem até depois do Êxodo e vão até a época de Cristo, quando Jesus Cristo morre e o véu é rasgado e encontram seu cumprimento. Mas o sábado é um tempo semanal de reunião e adoração a Deus e de estudo de sua palavra, que remonta à criação, e diz em Isaías que será mantido até mesmo no céu, que de um sábado a outro toda a carne se reunirá para adorar diante do Senhor. Então, existem duas categorias totalmente diferentes, e uma delas é um dos 10 mandamentos falados por Deus, escritos em pedra. Os outros faziam parte da lei cerimonial, que era de natureza passageira. E a Bíblia se refere a essas leis cerimoniais como uma sombra, mas a substância é Cristo. Por exemplo, o sacrifício de cordeiros era um tipo: não sacrificamos mais cordeiros porque o Cordeiro de Deus foi morto. Jesus Cristo deu sua vida. Mas ainda precisamos de descanso físico. Sim, absolutamente. E ainda precisamos de um tempo de adoração. Sim, o propósito do sábado não mudou nem um pouco. Portanto, mais do que nunca, suponho. Temos um guia de estudo que fala sobre isso, e enviá-lo a quem pedir. O Dia Perdido da História, e teremos prazer em enviá-lo. 800-835-6747. O Dia Perdido na História. Você também pode discar a tecla de cerquilha 250 no seu celular, dizer Respostas da Bíblia ao Vivo e pedir o guia de estudo chamado O Dia Perdido da História. Enviaremos para você. Temos tempo para mais uma. Temos o Hector ouvindo da Flórida. Hector, bem-vindo ao programa. Obrigado. Boa noite, pastores. Boa noite. Ok, minha pergunta será sobre a segunda ressurreição da segunda vinda de Jesus Cristo. Sabemos que as pessoas ímpias que estiverem vivas serão destruídas pelo brilho de Jesus Cristo. E quanto? A segunda ressurreição agora, essas pessoas também vão participar da segunda ressurreição. Sim, boa pergunta. Sim. Você lê na Bíblia que os ímpios são destruídos pelo brilho de sua vinda, e uma pessoa pode pensar, eles vão ser ressuscitados, julgados e destruídos novamente. Sim, infelizmente. Você poderia dizer a mesma coisa sobre aqueles que foram mortos pelo dilúvio. Eles são ressuscitados e punidos novamente. Sim, muitas pessoas morreram de maneiras terríveis,
Mas devemos todos nos apresentar diante do tribunal de Cristo. Assim, todos os ímpios serão ressuscitados e se apresentarão diante daquele grande trono branco de julgamento quando os livros forem abertos. Queremos que todos, prontos. Por isso você quer voltar para a segunda parte deste programa? Teremos mais perguntas e respostas sobre a Bíblia. Em momentos, estaremos de volta com vocês. Fique ligado. Respostas da Bíblia ao vivo retornará em breve. Não consegue ter o suficiente do estudo bíblico Amazing Facts? Não precisa esperar até a próxima semana para mais programação cheia de verdades. Visite a biblioteca de mídia Amazing Facts em aftv.org. No aftv.org, você pode desfrutar de apresentações em vídeo e áudio, além de material impresso, tudo gratuitamente, 24 horas por dia, 7 dias por semana, direto do seu computador ou dispositivo móvel. Visite aftv.org. Oi, amigos. Acho que todos sabem que há uma crise de saúde no país. Antigamente, quando as pessoas trabalhavam em fazendas e tinham muito mais atividade física, elas acabavam envelhecendo, adoecendo e morrendo. Mas hoje o que acontece é que as pessoas ficam doentes e passam 30 anos morrendo por causa de suas más práticas de vida. Bem, a Amazing Facts vai trazer um programa para você que vai ensinar como ter uma vida mais longa, mais forte, mais abundante e ótima. E se chama o Cúpula de Saúde da Amazing Facts. Será na igreja Hilltop em Granite Bay nos dias 24 e 25 de fevereiro. Você também pode assistir na Amazing Facts Television. Você pode ver isso no YouTube, no nosso canal do Facebook, mas adoraríamos que você viesse pessoalmente. Teremos alguns grandes palestrantes lá e isso vai mudar a sua vida. Na verdade, já estou me sentindo melhor, sinto-me mais saudável. E vocês? Você sabia que Noé estava presente no nascimento de Abraão? Ok, talvez ele não estivesse na sala, mas ele estava vivo e provavelmente contando histórias sobre seu zoológico flutuante. Desde a criação do mundo até os eventos do último dia do Apocalipse, o BibleHistory.com é um recurso gratuito onde você pode explorar os principais eventos e personagens da Bíblia, aumentar seu conhecimento sobre a Bíblia e se aproximar da Palavra de Deus. Aprofunde-se. Visite a incrível linha do tempo da Bíblia em BibleHistory.com. Você está ouvindo o Bible Answers Live, onde cada pergunta respondida fornece uma imagem mais clara de Deus e seu plano para te salvar. Então, o que você está esperando? Obtenha respostas práticas sobre o bom livro para uma vida melhor, hoje. Esta transmissão é um episódio gravado anteriormente. Se você gostaria de respostas para suas perguntas relacionadas à Bíblia no ar, ligue para nós no próximo domingo entre 19 horas e 20 horas, horário do Pacífico. Para receber recursos bíblicos, ligue 800-835-6747. Vamos voltar aos apresentadores. 147 mais uma vez. Esse é o 800-835-6747. Agora vamos nos juntar aos nossos apresentadores para mais respostas bíblicas ao vivo. Bem-vindos de volta ao Bible Answers Live. E queremos dizer para aqueles que podem ter se juntado a nós no caminho que este é um estudo bíblico ao vivo, internacional e interativo. Acabamos de receber uma ligação da Austrália. Eles não estão mais longe do que isso. Meu nome é Doug Batchelor. Meu nome é John Ross e temos linhas telefônicas abertas. O número para ligar é 800-GOD-6. Isso é 800-GOD-6, 463-7297, 7297. E se você estiver assistindo ao pequeno comercial entre os programas, também há uma maneira de nos enviar suas perguntas por e-mail. Você pode simplesmente nos enviar a pergunta por e-mail, e nosso endereço de e-mail fornecerá isso, em apenas alguns momentos. Mas é Bible Answers Live Questions em amazingfacts.org. Acho que é isso, se eu me lembro bem. Ok, vamos para a próxima chamada que temos. E essa é Heather ouvindo de Virgínia. Heather, bem-vinda ao programa. Oi, boa noite, pastor. Noite. Minha pergunta esta noite é: recentemente tivemos um avivamento, 10 dias de oração, e o tema desse avivamento foi a reconstrução do altar.
e fomos encorajados a construir altares físicos, em casa onde pudéssemos ter adoração diária, e estou procurando alguma validação bíblica para isso. Você sabe, os altares bíblicos ofereciam oferta queimada, então espero que você não vá fazer isso na sua sala de estar. A Bíblia diz que à medida que Abraão ia de lugar em lugar e armava sua tenda com toda a sua família, ele construía um altar, e isso seria para a adoração de sua família, e ele realmente tinha centenas de pessoas em sua casa. A Bíblia nos diz que ele tinha 300 servos que foram treinados para a guerra. Então, era como uma cidade em movimento. E assim, eles realmente tinham um lugar de adoração ao ar livre, onde ofereciam cordeiros. Não há nada de errado em ter um lugar em sua casa onde você possa se reunir e orar. Agora, a palavra altar é uma espécie de termo simbólico. Você sabe, realmente não precisamos ter um monte de pedras. Eu acho que o altar hebraico tinha 12 pedras, e elas eram cortadas de forma rústica. É ok dizer que vamos nos reunir. É uma metáfora ao dizer que vamos nos reunir no altar da família. Significa que você vai se juntar na sala de estar, na mesa de jantar e adorar com as crianças. Quando você se ajoelha e ora, não precisa necessariamente de uma estrutura física para se ajoelhar, seria mais simbólico. Isso mesmo. A aplicação simbólica disso é que você precisa de um lugar para orar e estudar a palavra. Isso pode ser sua sala de estar, pode ser sua sala de jantar, onde quer que seja. Sim, portanto, em princípio, toda família deveria ter um altar onde possa ter um culto coletivo ou um lugar de oração. Jesus disse que você pode entrar no seu quarto e orar, não precisa mais das ofertas queimadas. Josué está ouvindo de Kentucky. Josué, bem-vindo ao Bible Answers Live. Você está aí, Josué? Você pode estar com o mudo ligado. Josué, mais uma vez, Kentucky. Vamos voltar. Vamos para Suzy, na Califórnia. Suzy, ao programa. Oi. Pastores. Obrigado por atender minha ligação. Sinto muito, minha voz está rouca. Está tudo bem. Eu tenho uma pergunta. Existem profetas caminhando conosco hoje? E se sim, como sabemos, se eles são de Deus? Ok, boa pergunta. Você sabe, eu vi esta semana o pastor John Ross, um pastor. Ele tinha um programa de TV. E no que chamamos de terço inferior na televisão, que é onde você tem o título, estava escrito, Profeta fulano de tal. E eu pensei, ele está anunciando que é um profeta. Às vezes eu sei que ministros usam a palavra profeta na forma de 1 Coríntios 12 e 14, onde fala sobre aqueles que profetizam a palavra de Deus, mas no sentido bíblico de um profeta chamado, que realmente fala mais diretamente por Deus. Pode haver alguns no mundo hoje. Pessoalmente, não consigo pensar em nenhum, mas Jesus diz que, você sabe, precisamos nos proteger contra falsos profetas. Presumivelmente haverá profetas verdadeiros. O livro de Joel diz, derramarei o meu espírito nos últimos dias sobre toda a carne. Seus filhos e filhas sonharão sonhos e profetizarão. Então haverá dons de profecia nos últimos dias. Como você pode distinguir um verdadeiro profeta de um falso? Temos um guia de estudo que aborda os critérios de como podemos identificar verdadeiros profetas. Esse é o mesmo guia que fala sobre astrólogos e psíquicos. Isso mesmo. Tudo o que você precisa fazer é ligar e perguntar. Chama-se Deus Inspira Astrólogos e Psíquicos. Fala sobre o verdadeiro dom da profecia, o que a Bíblia diz. O número para ligar é 800-835-6747 ou discar 250 no seu telefone. Peça por Deus Inspira Astrólogos e Psíquicos. Ficaremos felizes em enviar para qualquer um que ligar e perguntar. Pastor Doug, um dos sinais de um verdadeiro profeta é que ele precisa profetizar em harmonia com a palavra de Deus, mas Deus muitas vezes se comunica através de visões e sonhos. Portanto, é preciso ter muito cuidado se alguém estiver por aí afirmando ter visões, e isso precisa estar de acordo com a Bíblia. Sim, isso mesmo. Bem, obrigado. O próximo ouvinte é Robert, de Washington. Robert, bem-vindo ao programa. Obrigado, pastor John Ross. Boa noite. Eu estive
eu conversei com uma denominação que gosta de pensar que éramos pré-nascidos e quero dizer éramos espíritos antes e seremos espíritos depois, não morremos realmente, esse tipo de coisa. E assim, o que esta denominação está fazendo eu, sei que não devemos mencionar a denominação de outras pessoas, então, sim, eles estavam me dizendo, o Jó 32:8, há um espírito no homem, e assim eles querem que eu acredite que há outra pessoa vivendo dentro de mim, e então quando eu morrer o outro cara assume e vai para o céu, mais ou menos isso. Sim. Então, você está se perguntando o que essa palavra significa? Sim. Então, como posso explicar para as pessoas que eu tento ajudar que o espírito não vai embora para sempre? Depois que eu morrer, esse tipo de coisa, e ficar relaxando no céu e aproveitando uma sauna ou qualquer outra coisa, você sabe. Sim, eu nunca pensei em ir para o céu fazendo sauna, mas isso pode ser agradável, de qualquer forma, voltando à pergunta. A palavra espírito, ali no livro de Jó, capítulo 32, e em outros lugares em Jó, é a palavra hebraica roach, e simplesmente significa respiração. É a mesma palavra que você encontra em Gênesis, onde diz que Deus soprou nas narinas de Adão o fôlego da vida, e ele se tornou uma alma vivente. E Jó diz mais tarde, ele diz, enquanto o Espírito de Deus está em mim, e o sopro de Deus está em minhas narinas. A palavra espírito ali simplesmente significa o sopro da vida. Não é outra pessoa consciente ou um pequeno, você sabe, fantasma dentro de ninguém. Você sabe, é interessante. Temos Jó 32. Está escrito em poesia hebraica, apenas a estrutura. Você pode notar que, se tiver uma nova versão King James, está escrito nesse formato. Assim, faz uma afirmação e depois repete a afirmação. E no versículo 8, Jó 32, versículo 8 diz: Mas há um espírito no homem, e então ele repete isso e diz: E o sopro do Todo-Poderoso lhe dá entendimento. Assim, você conecta o espírito e o sopro do Todo-Poderoso. Portanto, espírito e sopro são usados intercambiavelmente neste versículo. Obrigado. Temos um guia de estudo intitulado Os Mortos Estão Realmente Mortos, sobre o espírito e a respiração que você encontra tanto em hebraico quanto em grego, e o que essas palavras significam. O número ligar 800-835-6747. Você pode pedir o guia de estudo Os Mortos Estão Realmente Mortos. Nós também temos um site, né? Ele se chama deathtruth.com. Tem todas as escrituras lá e muitas informações boas. Apenas dê uma olhada nisso, deathtruth.com. E mais uma vez, você pode discar a tecla de número 250 no seu telefone e pedir aquele guia de estudo chamado Os Mortos Estão Realmente Mortos. Temos KJ ouvindo de Tennessee. KJ, bem-vindo ao programa. Oi, pastor. Como está? Bom, obrigado por ligar. E a sua pergunta? Você poderia explicar Gênesis 6:2 para mim, por favor? Eu não entendo muito bem o que está dizendo. Bom, fico feliz que você perguntou. Gosto dessa pergunta. E deixe-me lê-la para nossos amigos que estão ouvindo. Diz: Porque os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e tomaram esposas para si. De todas, escolheram. E Deus disse: Meu espírito não contenderá para sempre com o homem, pois ele é de fato carne. Seus dias serão 120 anos. E havia gigantes na terra naqueles dias, e também, depois, quando os filhos de Deus se uniram às filhas dos homens, e elas lhes deram filhos. Esses eram homens poderosos, homens de renome da antiguidade. Algumas pessoas estão se perguntando o que isso significa. E eu realmente ouvi pastores dizendo que sim, alienígenas desceram à Terra e se casaram e tiveram relações íntimas com humanos, e então eles tiveram esses filhos gigantes sobre-humanos. E outros dirão que esses eram anjos caídos, os filhos de Deus. Eles eram anjos caídos, demônios, que tiveram relações sexuais com humanos. E então tiveram esses filhos gigantes. Isso não é, de forma alguma, o que está sendo dito. Deixe a Bíblia se explicar. Depois que Caim matou Abel, ele tomou sua esposa, uma de suas irmãs, sem dúvida. E ele foi e se separou de Sete, sua mãe e pai, e o resto de sua descendência. E você acaba com duas raças distintas de pessoas. Você tem os filhos de Adão e Eva e Sete que adoram a Deus. Eles eram chamados de filhos de Deus.
Se você olhar a genealogia em Lucas, ela chama Adão de filho de Deus. E você lê em 1 João 3, versículo 1, João capítulo 3, versículo 1, vejam que grande amor o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus. Os crentes são chamados de filhos de Deus. Jesus disse aos inimigos: vocês são do pai de vocês, o diabo. Existem dois tipos de pessoas no mundo: crentes, filhos de Deus, filhos dos homens ou do diabo. Esse é o outro grupo. Quando os filhos de Deus, viram que as filhas de Caim, os filhos dos homens, que eram os perdidos, eram bonitas, e os crentes começaram a se casar com os incrédulos. Eles desviaram corações e a terra estava cheia de maldade. Surpreendente que eles tivessem alguns filhos muito poderosos. Isso é chamado vitalidade. Quando você tem cruzamento em um pool genético, você cruza um tigre e um leão e obtém um ligre que na verdade é maior do que ambos. Isso é chamado de vitalidade genética. Então, eram humanos se casando com humanos. Os descendentes de Adão e Eva e Sete se casaram com os filhos de Caim, que eram crianças perdidas dos homens, e eles perderam sua distinção. E então o mundo ficou cheio de maldade. Agora eu tenho um livro que responde a essa pergunta, em grande detalhe, KJ, e se chama Alienígenas, Anjos ou Adotados. E nós vamos te enviar, diz quem são os filhos de Deus. Vamos te enviar uma cópia gratuita se você pedir. O número para ligar é 800-835-6747. Peça o livro. Ele se chama Quem são os Filhos de Deus. Tem um título longo: Alienígenas, Anjos ou Adotados. Ficaremos felizes em enviar para qualquer pessoa que ligar e pedir 800-835-6747 ou pressione 250 no seu telefone e nós enviaremos para você. O próximo ouvinte é Ashton, ouvindo de Kentucky. Ashton, bem-vindo ao programa. Olá, Lou. Oi. Minha pergunta seria em relação ao segundo mandamento, e isso tem estado na minha mente há bastante tempo. Mas deixe-me ir direto ao ponto. Então, o mandamento é: não farás para ti nenhuma imagem grande. E a segunda parte é: você sabe, não se prostrar diante dela. Agora, eu vi muitos artigos de pesquisa diferentes online dizendo que, você sabe, não se pode ter pinturas, pode-se ter fotos, pode-se ter até pequenas estatuetas de, você sabe, animais ou qualquer coisa assim, porque isso seria considerado uma grande imagem. Agora, eu imagino que minha pergunta seja: por que Deus fez Moisés fazer uma serpente de bronze? Por que ele fez com que ele fizesse querubins na Arca da Aliança? Por que exatamente? No templo, por exemplo, há todos os tipos diferentes de, você sabe, representações e coisas sim. Certo. Bem, deixe-me tentar. Eu acho que a chave neste mandamento, que diz que você não deve fazer para si mesmo uma imagem esculpida, isso está em Gênesis capítulo 20, versículo 4. Não farás para ti imagem esculpida de qualquer semelhança do que está nos céus acima, ou na terra embaixo, ou nas águas debaixo da terra. Não te inclinarás a elas, nem as servirás. Portanto, o mandamento não é apenas não fazer algo. Ele diz para não fazer algo e se prostrar diante disso e servi-lo. Quando os filhos de Israel fizeram um bezerro de ouro e o chamaram de seu Deus, isso foi claramente idolatria, e eles foram punidos por isso. Quando fizeram os bois, que sustentavam a bacia no templo de Salomão, isso não foi um pecado. Era apenas, você sabe, uma representação. Então, havia coisas artísticas que foram feitas e eles não oravam para isso. Como você disse, quando fizeram a serpente de bronze, isso foi feito sob a instrução de Moisés, mas durante o tempo de Ezequias, quando as pessoas começaram a orar para a serpente de bronze, Ezequias a quebrou em pedaços e disse: é apenas um pedaço de latão, não devemos orar a ídolos. Portanto, ter uma fotografia de seus filhos na sua carteira é, tecnicamente, uma representação, é uma imagem, é uma semelhança. Acho que os cristãos devem se afastar de ícones religiosos. Em outras palavras, ter uma estátua de Jesus no seu jardim pode fazer alguém pensar que há algo sagrado nisso. Ou quando você começa a colocar estátuas de Maria no painel do seu carro, você sabe, algumas pessoas entram no carro e se fazem o sinal da cruz, elas acham que é algo sagrado. É apenas um pedaço de plástico. Então, você sabe, você não quer fazer nada que possa fazer alguém tropeçar.
Não há nada tecnicamente errado em ter uma representação de algo, mas não devemos nos prostrar e orar a essas coisas ou adorá-las. Tudo bem, muito bom. Obrigado pela sua ligação. Boa pergunta. Temos Josiah ouvindo da Flórida. Josiah, bem-vindo ao programa. Josias está aí, da Flórida. Olá. Oi, obrigado pela sua paciência. Você está no ar. Então, minha pergunta é: se 1000 anos para Deus é um dia para nós, isso significa que o diabo será preso por um dia. Bem, diz que 1000 anos são como um dia para Deus. Não diz que 1000 anos são como um dia para o diabo. Para o diabo, quando ele estiver preso por 1000 anos, especialmente preso na escuridão neste mundo, que vai ser como um abismo sem fundo. Vai parecer como 1000 anos ou mais. Acabei de ouvir sobre algumas mulheres que foram resgatadas do terremoto. Elas ficaram na escuridão. Por uma semana, 2 irmãs ficaram presas juntas sob o concreto na escuridão por uma semana. Quando foram resgatados, pensaram, desculpe, eles estavam lá embaixo por 60 horas, o que equivale a 3 dias. E eles achavam que estavam lá há uma semana. E foram 3 dias, porque no escuro não há medição do tempo. Então, para o diabo, quando ele estiver preso por 1000 anos na escuridão deste mundo, eu acho que vai parecer um longo tempo para ele, porque ele está esperando por seu julgamento. Certo? No final desses 1000 anos, temos um guia de estudo que fala sobre os 1000 anos de paz. Capítulo 20 de Apoca. E enviaremos isso para qualquer um que ligar. 800-835-6747. Peça pelo guia de estudo chamado 1000 anos de paz. Você também pode discar 250 e pedir pelo mesmo guia de estudo. Nós o enviaremos para você. Obrigado, Josiah. Boa. O próximo ouvinte é Jeff ouvindo da Flórida. Jeff, bem-vindo ao Bíblia Respostas ao Vivo. Jeff na Flórida. Jeff, você está aí. Sim, desculpe. Olá, eu acidentalmente apertei o botão de mudo. Tá bem? Desculpe por isso? Ok. Então, minha pergunta é, antes de mais nada, boa noite, Pastor Sean Ross e Pastor Doug. Boa noite. Então, minha pergunta é, como um seguidor de Cristo pode encontrar um equilíbrio entre o ensinamento de Mateus 7, versículo 6, e Ezequiel 3, 17 a 19? Então, são os conceitos de não deis o que é santo aos cães, nem lanceis vossas pérolas diante dos porcos, para que não as pisoteiem com os pés, e voltando-se, vos despedacem. E então, o ensinamento em Ezequiel que quando eu digo ao ímpio, certamente morrerás, e não lhe dás aviso, nem falas para advertir o ímpio de seu mau caminho. Para salvar sua vida, o mesmo homem ímpio morrerá em sua iniquidade, mas o seu sangue eu exigirei de ti. E continua dizendo, se você advertir o ímpio de seus caminhos, então você livrará sua alma. Você pode explicar melhor isso e como você pode encontrar um equilíbrio ao tentar testemunhar para as pessoas ou compartilhar o evangelho com outros ou com cristãos. Sim, boa pergunta. Primeiro de tudo, quando Deus está dizendo a Ezequiel, clame em alta voz, toque a trombeta, se você não advertir o ímpio para se afastar de seus caminhos, e ele está falando a um vigia, ele não está falando sobre todos. Ele diz, eu o chamei para ser um vigia sobre as muralhas de Israel. Você precisa advertir as pessoas. Ezequiel recebeu uma mensagem especial para seu povo durante um período, e ele tinha a responsabilidade de dar à trombeta um som certo e de adverti-los. E esperançosamente eles ouviriam e se arrependeriam. Se ele não fizesse isso, então ele seria responsável. Mas os cristãos também têm uma responsabilidade semelhante, de serem testemunhas fiéis quando temos a oportunidade. Isso não significa. E eu conheço pessoas que pensam que todos que veem na rua precisam descobrir se estão salvos e lhes dar o evangelho. E isso realmente não é prático. Nós não vemos Jesus fazendo isso. Então, você não é responsável por derrubar todo mundo que passa por você para descobrir se eles estão salvos e tentar testemunhar para eles. Você ficaria louco tentando fazer isso. E quando diz ali em Mateus, bem, deixe-me voltar e terminar o outro pensamento.
Deus quer que sejamos testemunhas quando tivermos oportunidade. Ele nos dará oportunidade, o Espírito Santo nos falará, e diferentes pessoas podem ser testemunhadas de maneiras diferentes e em diferentes níveis. Você sabe, se você está tentando alcançar alguém que é ateu, bem, você não começa a citar versículos para ele imediatamente. Primeiro, você tenta construir alguma confiança na Bíblia e falar com ele sobre o quadro geral. Então você ora por sabedoria intacta para alcançar as pessoas onde elas estão. Vemos Jesus fazendo isso, seja conversando com a mulher no poço ou com Nicodemos. E quando se trata de lançar suas pérolas diante dos porcos, há pessoas que simplesmente viraram as costas e fecharam os olhos e os ouvidos, e elas simplesmente não querem ouvir. Você pode ver que Jesus lidou com alguns dos fariseus e hipócritas de uma maneira muito diferente, porque eles haviam rejeitado o mandamento de Deus para seguir a tradição. Então, ele não era tão paciente com eles, quanto era com alguns dos publicanos e pecadores que pelo menos tinham corações abertos. Portanto, varia de pessoa para pessoa. Certo, absolutamente. Nosso trabalho é aproveitar todas as oportunidades para compartilhar. Mas há um ponto em que, às vezes, existem pessoas que só querem tomar o seu tempo e isso causa uma falta de capacidade de você ministrar a outros. Isso mesmo, tudo bem. Obrigado pela sua ligação. Temos a Ângela, ouvindo do Canadá. Ângela, bem-vinda ao programa. Boa noite. Você pode me ouvir? Sim. Certo? Então, me dizem, e eu ouvi isso com frequência, que seu dom, ou seu talento, ou seu propósito abrirá espaço para você. E assim, estou lutando para entender qual é o propósito ou o dom que Deus me deu. Por que isso não está abrindo espaço para mim? Por que estou tendo tanto conflito, como uma fome total? Então estou pensando que talvez não seja meu dom. O que estou pensando é que é meu dom. Então, explique. Como seu dom abre espaço para você? Espero desafios. Sim, você sabe, Deus lhe dará diferentes dons, mas se Deus lhe der um dom espiritual, Ele então lhe dará a oportunidade de exercitar ou expressar esse dom. Agora, isso pode não acontecer imediatamente. Moisés havia desistido da ideia de que tinha o dom de profecia. Ele passou 40 anos seguindo ovelhas, mas o momento não era o certo. Ele ainda precisava aprender a aprimorar esse dom e aumentar sua confiança em Deus. E então, finalmente você vê no livro de Êxodo, quando Deus o chama no capítulo 3, ele recebe a oportunidade de usar esse dom. E é a mesma coisa quando você sabe, Deus chamou Isaías e ele disse: quem eu enviarei? Então, parte disso é o tempo. Paulo, você sabe, ele estava indo em uma direção completamente diferente. E então Deus chamou sua atenção e o capacitou. Pedro estava pescando peixes e Jesus disse: não, você realmente deveria estar pescando homens. Então, parte disso é o timing. Quando se trata dos seus dons espirituais, é sempre uma boa ideia conversar com conselheiros cristãos ao seu redor, que te conhecem, e perguntar: quais você acredita que são os meus dons? E como posso incorporar? Ou buscar oportunidades para usar esses dons. Mas eu diria, antes de tudo, entregue seu coração completamente a Deus. Se você disser: Deus, eu sou seu, estou me entregando, estou me arrependendo dos meus pecados, por favor, me use e abra as portas que você quer que eu atravesse. Ele abrirá as portas, eu só. Sei disso porque ele fez isso por mim a vida toda. Amém. Tudo bem, temos a Nicole ouvindo de Michigan. Nicole, bem-vinda ao programa. Pastor, como está? Fazendo bem. Obrigado por ligar. Bom, eu só quero agradecer por tudo você faz, mas minha pergunta é, em Romanos capítulo 9, versículos 21 a 23, parece que 21 a 23. Parece que a Bíblia está dizendo que Deus fez vasos preparados para a destruição. E eu não sei, não acho que ele tenha feito, mas, se ele não fez, o que esse texto significa? Vasos preparados para a destruição. Sim. Eu não acho que Paulo esteja dizendo que algumas pessoas foram feitas para serem destruídas, porque, você sabe, Deus nos ama tanto que deu seu Filho para nos salvar. Ele não está disposto, Pedro diz em 2 Pedro 3, ele não está disposto que ninguém pereça e que seja destruído. Ele não quer que ninguém seja destruído. Paulo está realmente apenas fazendo um argumento de que quando as pessoas dizem: por que Deus me fez do jeito que sou? Ele diz: olhe, ele é o oleiro, você é o barro. Ele pode querer fazer um vaso, que será apenas jogado fora.
E você sabe, que direito temos nós de dizer ao oleiro, por que você está fazendo isso assim? É a argila dele. Então, Paulo está realmente compartilhando um princípio abrangente ali. Eu não acho que ele esteja sugerindo que qualquer um que Deus faça seja lixo, a ser descartado. Sim, claro, se esse for o caso, então você tem Deus sendo responsável por aqueles que estão perdidos, o que a Bíblia não ensina. Eu te fiz estar perdido. Isso faria sentido. Certo. Tudo bem, boa pergunta. Provavelmente temos tempo para mais uma. Vamos ver. CJ, do Arizona. CJ, bem-vindo ao programa. Boa noite, senhores. Boa noite. Eu só quero agradecer muito pelas coisas que vocês fizeram. Vocês me ensinaram muito. Minha pergunta esta noite é: já que há poder no nome, por que não chamamos Deus pelo seu nome real, que é Yahweh? E não chamamos, e a mesma coisa acontece com Jesus. Não chamamos Jesus pelo seu nome original, que é Yahshua. Por que então, de onde veio Jesus, já que Deus é um título? Certo. Bem, você está certo. Quando Moisés disse a Deus, ali na sarça ardente, quando me perguntarem quem me enviou, o que devo dizer? Deus disse: eu sou o que sou. E Deus se revela pelo nome Yahweh. Agora, se a partir desse ponto em Êxodo, através do resto da Bíblia, Deus usasse apenas o nome Yahweh, diríamos que é isso que devemos fazer. Mas Deus, na verdade, usa uma série de nomes diferentes para si mesmo. E se você chegar ao livro de Apocalipse, Jesus deve ter cerca de 40 nomes em Apocalipse. Tudo. Ele é pão, ele é alfa e ômega. Ele é eu sou, ele é a estrela da manhã, e assim por diante. Gostaria de ter mais tempo. Tem um livro chamado O Nome de Deus. Você pode conseguir uma cópia gratuita. Para ouvintes, nós encerramos em 2 etapas. Vamos fazer isso. Adeus a todos. Ouvindo pelo satélite, Deus abençoe e até a próxima semana. Para demais, fiquem ligados. Voltaremos com algumas perguntas rápidas. Obrigado por ouvir a transmissão de hoje. Esperamos que você entenda a sua Bíblia ainda melhor do que antes. Bible Answers Live é produzido pela Amazing Facts International, localizado em Granite Bay, CA. Bem-vindos ao Bíblia, respostas ao vivo. E temos alguns minutos, Pastor Doug, para responder perguntas que as pessoas nos enviaram por e-mail. E aqui está a primeira pergunta que temos. Alguém diz: eu ouvi falar de uma ressurreição especial. Isso está na Bíblia? Sim, quando se fala em ressurreição especial, você tem, é claro, a de ressurreição geral principal. Mas alguns serão especialmente ressuscitados na segunda vinda. Isso não acontece no final de 1000 anos. Pode haver alguns que serão especialmente ressuscitados e que participaram da execução de Jesus. E você lê em Daniel capítulo 12, alguns ressuscitarão para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno quando Miguel se levantar. Cristo disse ao sumo sacerdote, Caifás, doravante você verá o Filho do Homem vindo à direita do poder. Assim, Caifás e alguns do Sinédrio que condenaram Jesus naquele tribunal injusto. Talvez alguns dos soldados que participaram da crucificação quando esse evento ocorreu podem ser ressuscitados para ver que ele era de fato o rei. Então você, sabe, há alguns versículos que falam sobre isso. Diz em Apocalipse: todo olho o verá, aqueles também que o transpassaram quando ele vier. Ok, próxima pergunta que temos. O que Jesus quis dizer quando disse que a noite está chegando, quando ninguém pode trabalhar? Sim, quando Jesus subiu ao céu pela primeira vez, houve um período de tempo, de cerca de 7 anos. Bem, se passaram 3 anos e meio desde a ascensão de Cristo até a primeira apedrejada de Estevão, mártir. Mas mesmo depois disso, eles conseguiram realizar um grande trabalho após a efusão do Espírito Santo. Mas então surgiu uma grande perseguição em Jerusalém. E, mesmo durante o tempo de Diocleciano, os imperadores romanos, houve um tempo de escuridão e noite. E você vê isso nas igrejas, eu deveria dizer os 4 cavaleiros do Apocalipse, há uma grande escuridão para aquele, segundo cavalo, e perseguição. Também temos o término do período de prova, para os judeus como nação. Sim. O que, é claro, aconteceu em 34 d.C., na apedrejamento de Estevão. E então, há um fechamento de probatória que ocorrerá antes da vinda de Jesus. Fim dos tempos. Não vamos conseguir trabalhar. Você sabe, as pessoas não serão convertidas. Tudo bem. Última pergunta que temos. Apenas 144 mil pessoas serão salvas quando Jesus voltar. Não.
Você pode ler em Apocalipse 7, há também uma grande multidão. E João perguntou ao ancião que estava presente: quem são estes, vestidos com vestes brancas? Ele disse: estes são aqueles que vieram da grande tribulação. E para qualquer um dos nossos amigos ouvindo, se você quiser saber mais sobre isso, temos um livro. Quem são os 144.000? Acesse amazingfacts.org. Você verá isso online. Esperamos estudar a palavra dele com você novamente na próxima semana. Respostas da Bíblia, ao vivo. Respostas honestas e precisas para suas perguntas sobre a Bíblia.